Segundo, precisamos de uma reforma na teontologia. Sabe o que quer dizer a palavra ontos? Ser. Tel-ontos. O estudo do ser de Deus. Eu vou te falar uma coisa, choque-se. O Deus que a igreja evangélica brasileira adora não é Yahweh, não é Jeová, é um outro Deus. O que a maioria das igrejas faz no domingo de manhã à noite é cometer idolatria. 2 Reis capítulo 4 diz assim: meu povo fez para si ídolos. Outras traduções: meu povo fez para si deuses. O que está sendo adorado nessa nação é um Deus que os homens fizeram com seu ventre. É um Deus, como o reverendo Hernandes diz, palatável. É um gordo velho que se veste de vermelho e grita ho, ho, ho. Não é o Deus da Bíblia. Há uma ignorância quanto aos atributos de Deus. Querido, você não pode adorar quem não conhece. Não foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana? Vós adorais quem não conheceis. Eu sou samaritano, o culto de vocês é misto. Vocês não conhecem. Vocês estão adorando um factoide. As pessoas não sabem quem é Deus. Qual a última vez você foi numa conferência sobre os atributos de Deus? Leu um livro sobre os atributos de Deus? Participou de uma semana dos atributos de Deus? Salmo 50 diz assim, ó: pensava que eu era como tu? O Senhor está repreendendo o povo. Vocês estão achando que eu sou como vocês? É a exata expressão do Deus da igreja brasileira. É um Deus humanizado, um Deus inócuo, que não infunde terror, um Deus que se dá tapinha nas costas, um Deus que você coloca na parede, um Deus que você exige dele, um Deus frouxo, um Deus que só serve para atender demanda. Lembra que uns 10, 15 anos atrás, um incircunciso aí chamado Armandinho lançou uma música assim: quando Deus me desenhou, Ele estava namorando. O que ele passa aí? A imagem de um Deus de boné para trás, muito legal, que você pode bater papo, né? Os evangélicos estão fazendo a mesma coisa. Quero vestir tua sandália, lá. Quero colocar a tua camisa mais larga do que eu, comer no teu prato. Abraça-me e eu te abraçarei. Olha para mim, me beija. Beijar Deus, vestir a sandália de Deus, abraçar Deus. Vou te falar o que Deus falou para Moisés, quando Moisés atreveu a pisar no rochedo do Sinai: tire as sandálias, porque a terra que pisa é santa. Agora quer saber se Moisés beijou a Deus? Ele não se atreveu a olhar para a sarça, ele não conseguiu olhar para a glória de Deus, porque senão ele ia morrer. Você está equivocado quanto a Deus. Precisamos estudar os atributos de Deus. O nome de Deus. Você sabe o que quer dizer esse mandamento? Não tomarás o nome de Deus em vão, porque o nome de Deus é santo. Significa, não é só usar uma palavra chula e envolver Deus, que também é pecado. Você vê o nome de Jesus, o nome de Deus escrito em botiquins, em barraquinhas, Jesus sendo comerciado, o nomezinho dele vendido como souvenir, a preço de banana, como se fosse um nome qualquer. Jesus, Deus, Cristo, é lindo, num boné, num pingente ali, numa pulseirinha de humano. Um nome santo desse, o nome está intrinsecamente ligado à pessoa. Não tomar o nome de Deus em vão, é não associar o nome santo de Deus as coisas imundas do nosso dia a dia, a esse secularismo mundano. O judeu ortodoxo leva isso tão a sério, que ele, quando quer falar o nome de Deus, ele não pronuncia eu sou, quer dizer Yahvé. É o nome que Deus deu para Moisés no Sinai. Eu sou o que sou, Yahvé. Por causa desse mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, ele tem tanto medo de ofender a glória de Deus com sua boca suja, que quando ele quer fazer Deus, ele usa o termo Adonai. Ele não usa Yahvé. Agora nós contamos piada com o nome de Deus, damos risada com o nome de Deus. O nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão não é só verbalizá-lo inadequadamente. É quando você que é crente, e é um representante do céu, e representa e carrega o nome dele, está associado a algum escândalo, alguma carnalidade, você, por representar esse nome, está tomando o nome de Deus em vão.
Precisamos voltar a estudar os atributos. A onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Sabe quando... você sabe o código genético de uma ameba? Só o código genético de uma ameba, você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. Dá 4 bilhões de palavras. A onisciência de Deus. Sabe quanto é a distância do Sol, da Lua e da Terra? 83 mil quilômetros. Se fosse o dobro, as marés inundariam 3 vezes a Terra por dia e mataria toda a vida animal e vegetal. Quem calculou a distância exata? A onisciência de Deus. A onisciência de Deus. A rotação, que é o movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo, a translação, o movimento que ela faz em torno do Sol, se fosse aumentado 1/10, nós morreríamos todos de frio. Os dias seriam alongados 14 vezes. E toda a vida animal e vegetal aqui morreria congelada. Quem calculou o movimento de translação e de rotação da Terra? A sua onisciência. Reverendo Hernando, sabe quantos litros de água tem o Oceano Atlântico e Indo Pacífico? Vamos lá. Você conhece milhão? 1 milhão? 1 bilhão? 1 trilhão? 1 quatrilhão? 1 quintilhão? 1 sextilhão? 1 octilhão? E 7 sextilhões de litros de água tem na Terra. Tenta calcular isso. Deus fala que pega os mares e oceanos com a concha da mão. Ao Espírito Santo. E eu preparando esse sermão, a torneira do meu banheiro pingando. Eu fui lá e falei, eu quero ver quantas gotas de água cabem na minha mão. Contei, 1, 2, 3, 37 gotas. 1 octilhão de litros de água, para Deus, numa imagem figurada, antropomórfica, é equivalente a 37 gotas de água. Quem é Deus senão o Senhor? É esse Deus que eu quero render glória, não é esse Deus da prosperidade. Não é o Deus da prosperidade. Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Eu não vou ter tempo para falar aqui, mas esse atributo eu não posso deixar de falar. A santidade de Deus, a ignorância quanto a Deus. Os puritanos diziam que a santidade de Deus não é um atributo de Deus, é o atributo de Deus. O que é a santidade de Deus? Fala da impecabilidade de Deus, da pureza de Deus. Tu é tão puro de olhos, Abacuque 1,13, que não podes contemplar o mal. Você precisa saber de algo, quando você se dirigir a Deus, quando você orar a Deus, quando você pegar no livro de Deus, quando você pregar em nome de Deus, cantar em nome de Deus, você tem que ter em mente, Deus é santo. Os serafins, lembra dos serafins? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Ele viu os serafins, ele tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria o pé, com 2 voavam. Por que os serafins cobriam o rosto? Os serafins são as criaturas mais majestosas que Deus criou. Por quê? Dado a proximidade que eles estão do trono de Deus. São as criaturas que mais se aproximam da glória de Deus. Mas para que eles estejam lá, tão próximos do trono e não sejam fulminados, eles cobrem o rosto. Por que eles cobrem o rosto? Os teólogos são unânimes. R.C. Sproul, Paul Washer, Don Carson, os puritanos. Porque a radiação de santidade que emana daquele trono é tão grande que aqueles serafins não suportam olhar. E se eles olharem, eles são dizimados. Por que eles cobrem o pé? Porque aquele local onde o trono está estabelecido é tão santo que não pode sequer ser pisado. Esse é o Deus que você tem que temer. O Deus que você ora, crê, louva, adora. Prega, ele é santo. Mas notem, tem uma coisa mais magnífica aí. Não é tanta a postura dos serafins que chama a atenção, é o que eles falam. Sanctus, sanctus, sanctus. Santo, santo, santo. Na língua hebraica, não é como nós. Quando a gente quer dar ênfase numa palavra escrita, a gente põe maiúsculo, negrito, aspa, parênteses, que você quer dar ênfase numa palavra escrita. No hebraico não é assim não. No hebraico, quando quer dar ênfase, repete.
Você vai ver isso em Provérbios, você vai ver isso em Jesus, verdade, verdade vos digo. Quando Jesus fala em verdade, verdade, presta atenção, aquilo é importante. Você, quando vê os serafins dizer santo, 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 é o único atributo que é elevado ao 3º grau de repetição. Você não encontra na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Deus é justiça, justiça, justiça. Deus é bom, bom, bom. Mas a santidade você encontra, Deus é santo, santo, santo. Intensamente santo, totalmente santo. É um ser todo santo. Nadab e Abiú foram queimar fogo estranho, Deus os matou. Por quê? Santidade. Uzá foi tocar na arca, Deus o matou. Por quê? Porque ele é santo. O objeto do seu amor, Jesus, se tornou o objeto da sua ira. E Deus matou o objeto do seu amor. Quem? Jesus. Por quê? Por levar o pecado do homem. A sua santidade não pode permitir. E ele descarrega a sua ira sobre o filho. E você vem orar a Deus de qualquer jeito. Vem para um culto de qualquer jeito. Sobe aqui e prega de qualquer jeito. Toca nesse livro de qualquer jeito. Deus é santo. Ignorância quanto aos atributos de Deus. Pensava que eu era como tu. 1 Coríntios 15, Paulo diz assim: recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Por que é um pecar desenfreado dentro da igreja? Porque não há temor. E por que não há temor? Porque eles não conhecem a Deus.